né? Também. Então, a nossa ideia é disponibilizar essa gravação num canal do YouTube que os próprios alunos organizaram. Então, aí outras pessoas podem ter acesso a esse conteúdo também, né? Uhum. Né? Acho que travou. Opa! Se vocês me ouvem... Tá travado aqui também. Estamos ouvindo sim, May. Sim, May. Então, Voltou. Bem, então, muito boa tarde a todos e todas. É com muita satisfação que nós damos início ao nosso terceiro encontro da disciplina Atividade Física e Esportes Adaptados da Universidade Federal de São Carlos. Hoje temos convidados incríveis aqui. Inicialmente, só gostaria de dar alguns recados, né? Então, pedi autorização para gravar esse encontro, que vai ficar disponível pelo canal do YouTube, que a turminha organizou. Então, eu gostaria de agradecer publicamente a Daís, o Pedro e a todos que estão nos ajudando com essas ferramentas tecnológicas para tornar esse conteúdo acessível para um número cada vez maior de pessoas, né? E hoje também, eu até coloquei uns confetes aqui em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Legal. E temos aqui linda convidada, Silvana Fernandes, e seu técnico Alan Nascimento, e a todas as outras mulheres desse nosso mundo incrível. Bom, a gente combinou de começar no horário para poder aproveitar ao máximo os nossos convidados, tá bom? Então, vou passar a palavra para o Pedro, para a Terezinha e para Carol, que são os responsáveis pelo trabalho do Para Taekwondo. E, de antemão, agradeço demais a presença da Silvana e do Alan, dizer que para nós é uma felicidade muito grande ter vocês aqui com a gente. A gente agradece. Nós agradecemos de verdade. Deixa eu só fazer, antes de começar, posso falar uma coisinha? Só que acho que uma curiosidade já para colocar no trabalho. O Para Taekwondo brasileiro, o maior destaque no esporte é o feminino. Hoje nós temos a Débora, campeã mundial, temos a Silvana, que é medalhista campeã dos Jogos Pan-Americanos. Então, o maior número de medalhas que nós temos no Para Taekwondo hoje é na categoria feminina. Então, vocês vão ver a força da mulher, né? Como que é, até no esporte. Que legal, Alan, muito obrigada. Show, maravilha, gente. Acho que a May já deu as boas-vindas aí, faço as palavras dela as minhas. Eu tô aqui tremendo porque faço taekwondo há muito tempo e isso está acontecendo aqui hoje é muito incrível, assim. Então, eu quero agradecer profundamente vocês, assim, e eu acho que vai ser bem bacana, assim, uma oportunidade muito boa para todo mundo, assim. Eu vou tentar fingir que eu não estou diante dos ídolos aqui, eu vou tentar agir naturalmente, tá? A nossa ideia aqui hoje, gente, é apresentar um pequeno slide sobre como funciona o Para Taekwondo, algumas informações sobre ele para vocês conhecerem as modalidades. E depois a gente preparou uma entrevista aqui com 5 perguntinhas que a gente vai fazer para eles, para a gente tentar destrinchar um pouco mais aí. Mas podem ficar à vontade para mandar o que vocês já quiserem no chat. Depois que a gente acabar as perguntas, a gente vai abrir para vocês perguntarem também, para a gente aproveitar o máximo que der desse tempo, tá? E também o Alan e a Silvana, durante as apresentações, quiserem fazer alguma consideração a mais, mesmo uma correção, porque esses documentos da Federação de Taekwondo, eles são uma confusão só, então, assim, pode ser que a gente tenha colocado alguma coisa errada em algum momento, então, fiquem à vontade, tá, para colocar o que vocês quiserem aí, podem interromper a gente quando vocês quiserem. Aí a Bia e a Terezinha vão começar a apresentação agora, e depois eu volto com as perguntas, beleza? Pode mandar bala aí, gente. Pessoal, vocês me avisam quando estiver vendo a tela? Já tá rolando aqui, Bia. Tá em modo de apresentação?
Ainda não tá em modo de apresentação. Mas não tá em modo de apresentação ainda. Agora foi? Ainda não. Não? Não foi. Tá só o PowerPoint normal aqui. Será que não tem que transmitir de outro jeito, B? Deixa eu ver se... Só um minutinho. Vocês estão vendo o PowerPoint? Agora foi, B. Tá em Foi? apresentação também. Show. Bom, qualquer coisa, então, podem perguntar, tá? Como o Pedro falou, primeiramente, boa tarde a todos. A gente vai estar trazendo para vocês um pouco do Para Taekwondo. A ideia é passar algumas informações. É claro que, ao falar da história, tem muitas coisas que a gente precisou deixar de fora para deixar o maior tempo com os convidados. Então, eu vou passando os slides, vou mostrar um videozinho para começar. Inclusive, o vídeo é do nosso convidado. Me avisem se ele rodar aí. Ainda não foi, B. Foi? Olá, tudo bem? Agora rolou. É Alain Nascimento. Eu sou o técnico da Seleção Brasileira de Para Taekwondo. Você sabe o que é Para Taekwondo? Não? Não se preocupe, vou te ensinar algumas coisas. É o Para Taekwondo. O Para Taekwondo é o Taekwondo para pessoas com deficiência. Será que toda deficiência se enquadra no Para Taekwondo? Não. O Para Taekwondo, toda modalidade paralímpica, tem classes esportivas por tipo de deficiência. Mas quais são estas classes? P10, deficiência visual, P20, deficiência intelectual, P30, deficiência física com comprometimento neurológico, K40, deficiência em superiores, P50, cadeirantes, KP60, surdos e P70, baixa estatura. Mas somente a classe P20, P30 e K40 são competitivas, e somente a K40 paralímpica. Mas só por sua deficiência não te classifica no Para Taekwondo. Para estar classificado e ser elegível, é necessário passar por classificação funcional. Mas o que é classificação funcional? Classificação funcional é a análise minuciosa de vários fatores, como, por exemplo, o laudo médico, preenchimento do formulário médico diagnóstico, avaliação motora e física, entre outras coisas que podem ser solicitadas. Tudo isso será analisado pela equipe de classificação funcional. Vale ressaltar que o órgão responsável pelo Para Taekwondo é a CBTKD. Rodrigo Ferla, eu e Elina Pilar estamos à disposição de vocês. Espero que tenham gostado dessas informações. E aproveitem e me sigam nas minhas redes sociais. Até breve. Bom, esse é um vídeo... Fiquei com vergonha aqui, hein? Fiquei com vergonha. Até breve era breve mesmo, hein, Alan? Então a gente vai para a parte da história. Me avisem se for para o slide, porque o meu tá travado aqui. Ainda tá no vídeo, B. Foi? Agora foi. Bom, então a gente traz um pouquinho da história do Para Taekwondo. Teve a formação da comissão de Para Taekwondo, World Taekwondo, que foi em 2005. Em 2009 teve o primeiro campeonato mundial, que aconteceu não sei como fala direito, mas é em Baku, Azerbaijão. E em 2009 também tem a inclusão no programa oficial do Deaflympics, que é o surdo olímpico. Em 2010, então, tem o Campeonato Mundial de Para Taekwondo, que acontece em São Petersburgo, na Rússia. Nesse ano de 2010, o atleta Flávio Aires conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil, em um campeonato Pan-Americano, que aconteceu em Monterrey, no México. Em 2012 também a gente traz todos os campeonatos mundiais, esse em Santa Cruz, na Aruba. Nesse ano de 2012, o Brasil conquistou 2 medalhas de bronze, com o Alexandre Magno na classe K41 e o Jadson Silva na classe K42. Em 2013, tem o Campeonato Mundial
em Lausanne, na Suíça, e o Brasil aqui conquista a primeira medalha de bronze e a primeira medalha em mundiais na categoria feminina para o Brasil, com a atleta Daniela Varjão de Almeida. Em 2014, o Parataekwondo foi um esporte de demonstração no 10º, eu não sei falar essa sigla, mas do World Junior Games, que aconteceu em Stockmann-Deville, na Grã-Bretanha. Tem o Campeonato Mundial também em Moscou, na Rússia. E o Parataekwondo Poncé para atletas com deficiência intelectual foi realizado pela primeira vez. Então, lembrando, tem muitas outras coisas que aconteceram nesses anos, a gente tentou deixar um pouquinho mais resumido. Em 2015, o Taekwondo é incluído no programa dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Posso só explicar para vocês o que é essa sigla? Pode, acho que é importante, que vai agregar no trabalho de vocês. Se eu interromper de vez em quando, é só para ajudar, tá? Desculpa, se vocês quiserem que eu fico caladinho aqui, eu fico. IWAS, International Wheelchair Amputee Sports. É uma federação mundial para amputados e cadeirantes. E existe um jogos específico para pessoas com amputação ou cadeirantes, que é como se fosse uma Paralimpíada, porém específica. São jogos multiesportivos específicos das modalidades. Em vários tipos de deficiência, tem jogos esportivos multiesportivos por deficiência. Tem o INAS, que é para pessoas com paralisia cerebral, com deficiência intelectual, que agora não é mais INAS, é Virtus. Nós temos o CISPRA, que é para paralisados cerebrais. Então, é só para vocês entenderem que as siglas têm essa dinâmica do esporte paralímpico, né? Ele é dividido por classes, como foi falado aí no começo, e cada classe, vamos dizer assim, tem os jogos multiesportivos por tipo de deficiência, que seriam as Paralimpíadas específicas por tipo de deficiência, tá? Desculpa, era só para dar uma agregada aí, tá bom? Acho, fica tranquilo, muito obrigada, inclusive. Bom, então, continuando, em 2016, o Comitê Paralímpico das Américas informa a World Taekwondo da inclusão do Parataekwondo no Programa de Jogos Pan-Americanos de Lima de 2019. E aqui, o Brasil conquista a medalha de ouro com Lucas Almeida no 4º Campeonato Pan-Americano de Parataekwondo. Continuando, em 2017... a Confederação Brasileira de Taekwondo assume o Parataekwondo Nacional. Então, no videozinho que a gente passou, o Alan fala da sigla, né, de quem é o órgão responsável. E no ano de 2017 tem a formação da primeira seleção da modalidade. E também acontece o 7º Campeonato Mundial de Parataekwondo, em Londres, na Inglaterra. Em 2019, tem o 8º Campeonato Mundial, que acontece em Antalya, não sei se é assim que fala, na Turquia. Tem a primeira participação de atleta brasileiro na classe P20 em competições internacionais. E o Brasil ganha a medalha de bronze com a atleta Cristiane Neves e a medalha de ouro com a atleta Débora. Nesse ano, o Brasil participou dos Jogos Pan-Americanos, conquistando 5 medalhas. Inclusive, uma das convidadas é a Silvana Fernandes, que foi campeã na categoria K44 até 58 quilos. E o Brasil se torna a maior potência da América. A Débora Menezes se classifica para os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020. E em 2020, o Brasil participou do classificatório para os Jogos Paralímpicos, com os atletas Natan, Silvana e Bruno, e os atletas Natan e a Silvana foram classificados. E o Brasil é o quarto país com o maior número de atletas classificados. É um pouquinho da história, a gente tem muitos outros detalhes, mas a gente tentou deixar um pouquinho mais resumido. E um pouco que a gente trouxe também é de como os pontos acontecem, né? Então, vou tentar ser bem breve também. É utilizado um protetor de tronco e a área de pontuação é a área colorida azul ou vermelho. Pedro, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, hein? Tá certinho, bem, manda bala. E aí ele vai falar um pouco dos critérios que, por exemplo, os pontos deverão ser contabilizados quando a técnica de pontuação é feita nessas áreas de pontuação, então as partes coloridas em azul e vermelho, com poder e precisão. E tem um sistema de pontuação e precisão, que é o PSS, que é usado de determinação de validação técnica. O nível de impacto e o contato válido à área de pontuação deverá ser determinada por ele.
E aí tem a contagem de pontos, que 2 pontos são para uma técnica de pé válida no protetor de tronco, 3 para uma técnica rodada válida no protetor, 4 para uma técnica de giro válida no protetor de tronco e 1 para cada... Pedro, aí você fala para mim que eu nunca lembro. Para cada ganjão, que é uma falta. Entendi. Dada ao oponente. E a pontuação do combate deverá ser a soma dos pontos dos 3 rounds ou o placar final do round, no caso do sistema de duração de um round de combate, quando é usado. E a invalidação dos pontos é quando um competidor registra usando algum ato proibido. Então, se o ponto é pontuado, se os pontos são pontuados através de um ato proibido, o árbitro deve imediatamente invalidar o ponto e declarar a penalidade. E se é pontuado antes, se esse ato proibido é antes, se o ponto é pontuado antes do ato proibido, o ponto validado permanece, mas o árbitro também deve imediatamente dar a penalidade. E eu vou falar um pouquinho também. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Tá? Seu áudio está baixo, Terezinha. Vocês estão me ouvindo agora? Melhorou um pouquinho. Eu vou falar sobre as classes no Para Taekwondo. E as classes esportivas, como já foi falado, elas são definidas pela letra P, que é Puns, que é a forma, e Kyorugi, que é a luta. A modalidade Puns é disputada por atletas com deficiência visual, que é o P10, como o Alan já falou, P20 de deficiência intelectual, P30 de deficiência física, P70 baixa estatura e a classe P60 é para surdos. A modalidade Kyorugi é para deficientes físicos, K40, e a classe que faz parte do programa paralímpico é o K43 e K44, no qual os atletas do K43 podem competir na K44. Deixa eu só fazer um acréscimo, porque houve uma mudança de regra, vai ter conversado com o Pedro, que vai entrar em validade a partir do próximo campeonato mundial. Acabou porque, assim, normalmente as classificações funcionais, elas modificam ao final de cada ciclo olímpico, né, e paralímpico. Então, agora é da classe K42, 43, 44, são uma única classe. Então, você vai ter 2 classes, hoje são divididas em 4 classes, dentro da classe K40, né? Então, é 41, 42, 43, 44. Vão ter só 2 classes, vai ter a K41 e a 44, porque a 42 e 43 vão fazer parte da classe K44. É só para agregar, tá certo, que tá o slide, é só para agregar para vocês mais essa informação, que houve a mudança agora, só quem fez o curso internacional que tem essa informação ainda. Ninguém no Brasil tem essa informação. Ninguém no Taekwondo, do Para Taekwondo, tem essa informação. Só eu e o Rodrigo e vocês agora. Tá? Acho que é só para agregar aí no curso de vocês. Houve uma mudança de regra. A partir do próximo campeonato mundial já vai estar valendo. Tá bom? Ótimo. Ótima informação. E a K43 é os atletas com amputação bilateral do cotovelo até a articulação da mão, que é a dismelia bilateral. E o K44, atletas com amputação unilateral do cotovelo até a articulação da mão. Dismelia unilateral, monoplegia, hemiplegia leve e diferença de tamanho dos membros inferiores. E, como ele disse, vão entrar outras categorias. Passa para mim, Bê. Isso. E, além da divisão de classes, os atletas também são divididos por peso. Então, feminino até 49 quilos, até 58 quilos e acima de 58 quilos. E o masculino até 61 quilos, até 75 e acima de 75 quilos. Também houve uma mudança na categoria de peso. Eram 3, agora são 5. São 5 masculinos. Gente, é só toda uma informação extra para vocês. Hoje, ainda é válida essa regra que vocês estão passando, tá? É que a partir dos Jogos Paralímpicos, essas mudanças já serão válidas. Existe um novo regulamento, já está publicado esse novo regulamento. Eu só estou falando para agregar realmente no trabalho de vocês, para vocês terem informação mais recente, tá? Serão 4 categorias, serão 5 categorias no masculino e 5 categorias no feminino, porque as diferenças de peso eram muito grandes nesse período. Então, houve essa mudança e é assim que as novas categorias de peso já saiu, eu não vou lembrar de cor todas, mas são 5 categorias de peso agora, não são mais essas categorias, tá? E agora são nossos convidados. Show, gente. Então a gente tem as perguntas aqui. Acho que vocês já perceberam aí o cacife dos nossos convidados aí. A gente ia deixar na surpresa quem é a galera, mas
Acho que eles estão tão envolvidos na própria história do Para Taekwondo que não tem como não falar antes, né? E aí eu preparei umas perguntinhas aqui. Infelizmente o tempo passa muito rápido, então vamos ver até onde a gente consegue ir, tá? E a primeira pergunta que eu tenho para vocês aí, que vocês quiserem responder, se puderem responder, em que momento e de que forma o Para Taekwondo entrou na vida de vocês? Aí vocês vejam quem vai responder primeiro. Eu vou deixar a Sil falar, porque quem é a estrela do esporte é o atleta, né? E é verdade, nós somos só coadjuvantes, nós ajudamos no caminho. Acho que é interessante falar isso para vocês que estão se formando. Então, nós nos destacamos por fazer pessoas se destacarem. Então, acho que é melhor a Silvana responder aí, Sil. Eita, colocou a resposta para mim, hein? Mas eu te ajudo, eu te ajudo. Não, sim. Então, né, eu acho que ninguém aqui me conhece, né, e muito menos conhece também minha história, mas eu era um atleta do atletismo, né, desde os meus 15 anos, e tal modalidade eu passei 5 anos, e aí minha meta, sempre quando eu entrei no esporte profissional, era ser um atleta da seleção brasileira e ser um atleta que conseguisse competir a nível internacional. E desde o início essa era sempre minha meta. E aí, em 2018, né, saiu o cronograma, né, de categorias que iriam abrir para os Jogos Parapan-Americanos de Lima, em 2019. Porque sempre o cronograma de provas, né, sai um ano antes. E aí, quando a gente foi conferir o cronograma, né, para conferir se minha categoria, né, do lançamento de dardo, que minha prova era lançamento de dardo, se realmente ali abrir para os Jogos Parapan-Americanos, infelizmente eles não colocaram no cronograma de competição. Então, se não ia haver dentro dos Jogos Parapan-Americanos, consequentemente, não ia abrir a classe também para as Paralimpíadas de Tóquio. Então, foi um momento aí bem indeciso da minha vida, né? Que eu vi aí 5 anos de trabalho que eu tive no atletismo quase jogados fora, né? Porque sempre minha meta era poder participar dessa competição e quando surgiu a oportunidade, infelizmente eu não ia conseguir. Então, foi um dos momentos assim que eu quase também desisti do esporte por causa desse impasse, né? E nesse mesmo momento de indecisão na minha vida, que eu passei por isso dentro do atletismo, foi onde eu conheci o Para Taekwondo. Eu estava numa competição de atletismo na fase Norte e Nordeste, em Aracaju, e aí um funcionário do CPB, né, me viu passando na competição e me chamou e perguntou se eu conhecia o Para Taekwondo, né? Se eu já tinha ouvido falar, ou se já praticava em si. E eu falei que eu não conhecia ainda, né? Que eu também não sabia que existia também o Para Taekwondo aqui no Brasil. E ele lançou o convite, né, para mim conhecer a modalidade, falou que eu tinha porte físico também para ser lutador e tal, e que eu procurasse que talvez eu ia conseguir aí me adaptar dentro da modalidade. E aí eu voltei para casa. Como aqui em João Pessoa não conhecia ninguém do ramo de artes marciais, de lutas, então eu não tive muito contato. Então, o máximo que eu fiz foi ver alguns vídeos na internet, né, de lutas de para taekwondo, o que já tem poucas, né, Alan? E aí, É verdade. e aí ficou só por essa de ver os vídeos mesmo e ficou por isso mesmo. Mas quando o destino quer que você siga o caminho, ele vai lá e insiste novamente. Então, em uma segunda competição, né, em São Paulo, no atletismo também, essa mesma pessoa estava lá e aí perguntou se eu tinha conhecido o Para Taekwondo. E aí eu falei que não, e aí ele me lançou uma grande oportunidade, né? Ele falou que o Alan Nascimento, né, estava lá no CT, que ia dar aula na parte da tarde e perguntou se eu gostaria de fazer um teste com ele, para saber se eu ia gostar, né, da modalidade, se eu ia realmente aí conseguir engrenar. E nada melhor do que iniciar a modalidade dentro do Centro Paralímpico e também com o técnico da seleção, né? Já comecei aí com o pé direito. Então, eu aceitei de primeira mão, né, a oportunidade, são claro, quero conhecer sim o Para Taekwondo. Então eu fui, gostei muito da modalidade, muito mesmo, de primeira vista. Eu sempre tive curiosidade, né, de participar de lutas, mas eu só conheci o judô, e o judô para o esporte paralímpico só é para deficientes visuais. Não se enquadra outra deficiência. Então, para mim, não seria possível. Então, a única modalidade de lutas que eu conheci era o judô. E quando eu conheci o Para Taekwondo, me apaixonei.
Recebi muitos elogios do Alan também, né? Falando que eu tinha facilidade de aprender os golpes e tal, para uma pessoa que nunca tinha nem lutado. Então, foi algo que me motivou mais ainda, né? Para continuar na modalidade. E ele falou para mim algo que eu também nunca esqueço, né? Sobre os Jogos de Tóquio, que ele disse que não era impossível, né, conseguir a vaga pelo curto período que ia haver, mas que existia uma possibilidade. Era uma pequena possibilidade, mas existia. Então, como no atletismo não ia conseguir, mas de forma alguma, então eu acho que a única oportunidade que eu conseguisse ter, pequena que fosse, mas eu ia tentar agarrar e tentar conseguir para poder seguir esse meu sonho de conseguir representar o Brasil nas Paralimpíadas. Então, fui nessa, me dediquei e a gente está colhendo aí tudo que a gente está colhendo hoje. Sensacional, Silvana. Não, é muito bom que essa facilidade aí que você comentou que o Alan tinha dito é realmente uma facilidade mesmo, né? Onde você chegou hoje, assim, né? Tipo, campeã para Pan-Americana e muito treino, assim, tipo, para Pan-Americana, é isso. Classificada para as Paralimpíadas também, sensacional. Ó, gente, a gente tem mais 5 minutos só. Eu vou fazer uma última pergunta, que aí eu acho que os dois talvez consigam responder e acho que talvez agregue para o pessoal da sala também. A pergunta é assim: o que vocês queriam ter ouvido quando vocês iniciaram na carreira no esporte adaptado, Alan como técnico, Silvana como atleta, que vocês queriam ter ouvido, mas não ouviram, e o que vocês gostariam de falar para a gente, que daqui a um tempo possivelmente vai estar atuando com esse público, o que vocês acham que é essencial a gente sair daqui sabendo, tanto da perspectiva de técnico como de atleta? Posso falar, Silvio? Alan. É porque é uma pergunta que você fez, é muito interessante. Você é do Taekwondo, então você vai entender um pouco melhor o que eu vou falar. Quem não é do Taekwondo, talvez não entenda tanto. A arte marcial tem uma questão de hierarquia, que é uma hierarquia, hoje, na minha opinião, é uma hierarquia sem nexo, porque não agrega conhecimento. Pra você virar mestre, basta você pagar. Não avalia o seu conhecimento na modalidade. Né? E eu fui o precursor do Para-Taekwondo no Brasil, e eu vou falar o que eu escutei e o que eu gostaria de ter escutado. Eu escutei o seguinte: quem é você para montar uma federação de Para-Taekwondo? Porque na época não tinha ninguém trabalhando Para-Taekwondo no Brasil, e já tinha acontecido um atleta ou outro, mas trabalhando mesmo com a modalidade, não, está trabalhando com um atleta específico, não com a modalidade, né? Isso, quem você pensa que você é? Né? Eu respondi a seguinte coisa: pela lei Pelé, eu sou igual o Zezinho na padaria aí, que se ele quiser transformar a padaria dele numa federação, ele pode. E, enfim, eu queria ter escutado assim: pô, Alan, continua, vai firme, porque eu apanhei bastante nesse período, né? O que eu vou falar para vocês, que eu acho que tem pouco tempo, não quero tomar muito tempo de vocês, que eu acho que vocês têm outra aula, alguma coisa do tipo. Enxerguem dentro do paradesporto uma oportunidade de negócio e de trabalho. Eu acho que tem muita gente que está fazendo a universidade que não tem essa visão, né? A gente normalmente associa a pessoa com deficiência, uma pessoa sem dinheiro, a uma pessoa coitada, né? Coitada, nossa, ela não tem, no caso da Silvana, ela não tem um braço, ou uma pessoa com deficiência intelectual, nossa, ela tem síndrome de Down, ou alguma coisa do tipo, a gente normalmente associa o que a sociedade nos aplicou. E a diferença da Silvana, eu vou falar dos nossos atletas olímpicos e paralímpicos, da Silvana hoje para a Milena, que é a atleta que está classificada para as Olimpíadas, nenhuma. Não existe diferença. Né? As duas são atletas de alto rendimento e a Silvana tem grande chance, como a Milena tem. E eu vou falar uma coisa para você: a Silvana tem mais chance do que a Milena. Né? Eu acho que a quantidade de horas que a Silvana treina hoje determina o porquê ela chegou tão rápido e conseguiu se classificar para a determinação dela. Então, enxerguem a pessoa como deficiência, como ou um cliente potencial para aquele que quer trabalhar com academia, ser personal, ou enxerguem sempre a pessoa, eu sempre falo essa frase: enxerguem a pessoa antes da deficiência. Tanto é que é pessoa com deficiência, não é deficiência com pessoa, né? É pessoa com deficiência. Então, enxerguem a pessoa antes da deficiência. Enxerguem a pessoa primeiro, vê o potencial dela, pode ser para qualquer modalidade esportiva, mesmo que não seja paralímpica ainda, talvez você consiga desenvolver essa pessoa em algum esporte. Então, o que eu falo para vocês enxerguem potencial nessa aula, porque existe um mercado de trabalho que as pessoas não estão dando valor,
e que inclusive agora, estou longe de vocês, não estou fazendo merchan nem nada, eu abri dentro da minha academia, abri uma academia recentemente, e eu criei uma turma específica para pessoas com deficiência intelectual, e o valor é 3 vezes o valor da minha mensalidade, e eu estou tendo procura, só para vocês terem uma ideia. Então, é um mercado de trabalho. Tá? Eu acho que é isso, eu acho que muita gente vai pisar em vocês, vai falar que vocês... Qualquer coisa que vocês sonharem, a vida é assim. Vai falar para vocês, vocês não vão conseguir, vocês não vão alcançar, você está sonhando alto demais. Tenho certeza que a Silvana escutou isso também. Absoluta. Você está sonhando alto demais, você não vai chegar lá. Né? Eu escutei isso muito na minha trajetória, e todos vocês escutam de alguma forma isso. Mas o importante é o quanto vocês vão conseguir escutar isso daí, filtrar e continuar seguindo atrás do seu sonho, né? Seja no esporte paralímpico, no esporte olímpico, no mercado fitness, no mercado acadêmico ou na educação física escolar. Não importa qual área que vocês estão escolhendo. Para você se destacar, basta você correr atrás. E correr atrás é estudar. Eu tenho certeza absoluta que a professora de vocês, se ela não procurar conhecimento diariamente ela não procurar conhecimento, ela está desatualizada. Então, assim, o que eu conheço hoje, amanhã não serve mais. Eu tenho que assistir vídeo todos os dias, porque eu sei que amanhã vai tudo desatualizado. O que eu vi hoje, amanhã já não está mais. Então, eu stalkeio todos os atletas internacionais. Provavelmente serei eu que vou sentar com a Silvana, eu acredito que serei eu que sentarei com a Silvana nos jogos. Então hoje eu estou fazendo uma pesquisa muito maior dentro da categoria dela, para eu entender. Então eu stalkeei todas as atletas que estarão hoje, que já estão classificadas para Tóquio, para saber qual é a qualidade técnica dessas atletas, para eu conseguir que a Silvana chegue o mais próximo possível. Claro que o meu trabalho é mínimo dentro do que a Silvana faz, porque ela tem uma equipe multidisciplinar. E uma outra coisa, nós somos profissionais de educação física que vamos nos especializar em alguma área. Se você não se especializar em área nenhuma, você também está fora do mercado. Se especialize em uma área. Seja ela qual for. Se especialize numa área, porque você vai saber de tudo, mas não vai saber de nada. Então, se especialize numa área. E a gente tem que entender que a gente não é onipotente, onipresente. Se não tiver uma equipe multidisciplinar muito bem estruturada no seu trabalho, você não vai chegar em lugar nenhum. A Silvana, eu falo isso com a Silvana abertamente, a gente conversa muito com a Silvana, né? A gente não tem conversado esses dias porque a gente não teve mais camp, mas ela tem uma equipe multidisciplinar de excelência. Ela tem, eu tenho certeza, você pode me corrigir, viu, Sil? Se o Adriano não conseguiria chegar nesse resultado que ele está chegando, não que o Adriano seja bom, o Adriano é excelente treinador, mas não conseguiria chegar nesse resultado que a Silvana está tendo se não fosse o restante da equipe multidisciplinar, o fisioterapeuta, a preparadora física, a psicóloga, que eu vou te falar, e eu já falei para ela, que vai ser o principal trabalho para ela dentro dos jogos, porque teoricamente nos Jogos Paralímpicos e Olímpicos todos os atletas são iguais em rendimento esportivo, todos são os melhores, são os 12 melhores do mundo que estão lá. Né? O que vai mudar do primeiro colocado para o último vai ser a mente, vai ser a cabeça. Então, assim, entenda que para formar um atleta é uma equipe gigantesca que tem que estar por detrás dele. E quando a gente trabalha no meio acadêmico, também, ou no escolar, também. Sem o pedagogo da escola, você que é educador físico, e sem saber um pouco de pedagogia, você não vai conseguir aplicar a aula. Você nem vai saber dar aula se você não souber de pedagogia. Né? Você tem que ter a pedagogia para dar aula. Então, o que eu posso dizer para você? Aí é só o começo. É só o começo. Quem achar que terminou a faculdade só porque está se formando numa universidade particular, uma universidade federal, né? Extremamente conceituada, vai estar no mercado de trabalho, está muito enganado. Ela vai abrir muitas portas para vocês no começo. Com certeza, vai abrir muitas portas para vocês no começo. Mas depois o que vai contar não é isso. Né? Vai contar o quanto vocês se destacam, porque vocês estudam, porque vocês não conhecem, porque vocês são especialistas naquilo que vocês estão trabalhando. Então, o que eu queria falar para vocês era isso. Acho que até falei demais, passei dos 5 minutos. Quando quiser falar comigo, com a Silvana, com outros atletas, falar com o nosso coordenador, com a nossa fisioterapeuta, fiquem à vontade. A gente está sempre aberto, que nós só estamos nesse cargo, nós não somos esse cargo, né? Hoje eu estou como técnico da seleção, espero que até 2024, teoricamente, estamos até 2024, mas eu estou. Pode ser que amanhã não esteja mais, terá outra pessoa. Então, enquanto eu estiver, eu quero construir um legado. Mas enquanto eu estiver, podem contar comigo para o que precisarem, para informação, por tudo. Vou pedir um pedido para vocês. Acompanhem a gente, estão conhecendo a gente agora. Acompanhem a gente
a partir de setembro. O Taekwondo vai ser dia 1, 2, 3 e 4 de setembro. Vai estar nas redes sociais, vai estar passando só pela internet, não vai estar passando na TV aberta, ou mesmo na TV fechada não vai estar passando, mas torçam pela gente, que é importante pra gente essa vibração de vocês torcendo pela gente, tá? Isso que eu queria falar. E desculpa aí ter passado um pouco do tempo. Tranquilão. E você, Silvana, o que você acha que você queria ter ouvido e que você gostaria de falar pra gente? Então, acho que Alan falou perfeitamente, né, nesse aspecto. Acho que não deixou nenhuma brechinha, né? Foi simplesmente perfeita a colocação dele. Mas eu vou tentar resumir bem rapidinho o que eu vou falar, porque passou do horário já, né? Mas algo que me aconteceu na minha transição de modalidade foi porque às vezes a gente fala que teve muito apoio, muito incentivo, né? E às vezes a gente ofusca a parte negativa do que aconteceu, né? Dos julgamentos que a gente teve, porque sempre quando a gente tenta mudar algo, como ela falou, né? Sempre vai ter aquelas pessoas que nos julgam, né? Que acham que vai desmotivar a gente, que a gente não vai conseguir. Então, isso aconteceu na minha mudança de modalidade, né? Muitas pessoas até me chamaram de louca por estar abandonando uma modalidade que eu já estava há 5 anos para começar outra do zero, né? Então, acharam quase impossível eu conquistar tudo que eu conquistei hoje em pouco tempo. Então, é mais isso que o Alan falou. Fechar o ouvido, né, para as pessoas negativas, para esses barulhos negativos que tem na sociedade, que sempre vai existir, e focar no objetivo de cada um de vocês. Se for para estudar para um concurso, estude, vocês vão conseguir. Se for para abrir uma academia, trabalhem duro, que vocês vão conseguir, e é isso. Acho que a determinação e a vontade de querer vencer, eu acho que supera qualquer coisa. Perfeito, Silvana. Gente, antes da gente encerrar, só deixa eu fazer um comentário que eu tô agoniado, que eu não sei se eu me expressei direito. Eu quis dizer aquela hora que sua evolução foi tão rápida, assim, porque realmente você treinou muito, assim, isso que você falou agora, você se dedicou muito para isso, assim, né? Tipo, mesmo com muita gente te colocando para baixo, esse tipo de coisa, né? Então, tipo assim, eu quis dizer que eu admiro muito isso, assim, você se empenhou muito, assim, para conseguir chegar nos lugares e hoje tá aí. Foi esse domingo que você entrou como a 10ª melhor do mundo, né? Foi isso? Isso. Teve a atualização do ranking. Então, é sensacional. Então, assim, só para eu conseguir dormir tranquilo, não ficar agoniado, assim, porque eu já tava no grupo, gente, será que eu me expressei certo? Deixa, né? Mas é isso. A gente queria agradecer demais vocês, assim. Foi uma oportunidade fabulosa, assim, tipo, eu como taekwondista tô aqui explodindo por dentro, isso é uma coisa incrível, assim. Agradecer a May também de ter cedido o espaço pra gente aqui. Agradecer as meninas do grupo aí também que mandaram ver no trabalho e toparam a ideia junto. E eu desejo muita sorte aí para vocês em Tóquio agora. Tenho certeza que vocês vão mandar super bem, assim. Vou estar comemorando o título de vocês ainda esse ano, tenho total certeza. Então, muito obrigado mesmo, gente, de verdade, pelos agradecimentos, pelos conhecimentos. E quero deixar meus sinceros agradecimentos a vocês aí acho que pelo grupo também. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, aí tiver alguma última pergunta, acho que é isso. Eu gostaria de dar uma palavrinha. Na verdade, estou super, assim, arrependida, né, da gente não ter designado mais tempo. Eu não podia imaginar que a gente teria essas oportunidades de ter contato com pessoas tão incríveis, né? Então, eu lamento, viu, gente, não ter designado, quando planejada a disciplina no início, ter deixado mais tempo para a gente poder aproveitar melhor, né? Tenho milhões de perguntas aqui, mais uma palavrinha para vocês aí. Alan, só para confirmar, ver se eu entendi bem, então, a Silvana, ela tem uma amputação mais ou menos na altura do cotovelo, do braço direito, ela seria a classe K44, é isso? Ela tem uma genesia, né, ou dismelia, ela tem uma genesia, uma dismelia no membro superior direito, Sil? Direito ou esquerdo? Direito. Não lembro. Posso mostrar? O direito. Só para ver se eu estou acompanhando essa mudança das classes aí, né? Não, só
figurar bem o que acontece. Antigamente era assim, rapidinho. Classe K41 era uma desmelia ou amputação do ombro até o início do cotovelo, não podia ter cotovelo. Isso bilateral, tá? Isso K41. K42, unilateral do ombro até o cotovelo, não podendo ter o cotovelo. 43, bilateral, tendo o cotovelo até o processo estifoide. Não podia ter mais nenhum membro. Mas se o braço é fletido, né? Se ele tem uma deficiência que o braço não estende, ou um braço menor, não poderia passar, na medição, não poderia passar do processo estifoide. E a K44 é unilateral do cotovelo até o processo estifoide. Então, resumindo bem, hoje, a 42, a 43 e a 44 são uma única classe. Agora só existem duas classes, é a 41 e a 44, a partir da primeira competição após os Jogos Paralímpicos. Perfeito. Alan, muito obrigada por todas as informações que você trouxe, especialmente pelos conselhos aí, né, muito, muito sábios aos nossos rapazes. E, Silvana, fico muito contente, né, então, é a primeira vez que o Parataekwondo vai figurar nos Jogos Paralímpicos de Verão, agora em Tóquio, né, e é também a sua estreia nos Jogos Paralímpicos. Então, a gente está aqui na maior torcida por você, e eu queria reforçar, né, você disse que jogou fora 5 anos investindo no atletismo. Na verdade, eu acho que eu vejo o atletismo como porta de entrada para muitas pessoas, né, porque ele é uma modalidade talvez um pouco mais acessível, né, e é uma das modalidades em que o Comitê Paralímpico Brasileiro mais investe atualmente. Só que não tem lugar para todo mundo, né, no esporte de rendimento, não são todos que têm as habilidades que vem a ter destaque no atletismo. Então, que bom, né? Eu tenho certeza que esses 5 anos aí foram muito importantes para lapidar a tua disciplina, a tua força de vontade, e que bom que você teve essa coragem de mudar, né? De recomeçar. Então, eu acho que isso é uma grande lição que você deixa para a gente, e a gente está torcendo aqui com todo o coração. Vou pedir para vocês deixarem os contatos no chat para a gente, por gentileza. E peço que vocês continuem com a gente. Se vocês estiverem tranquilos, né, a gente vai trazer agora um outro grupo para apresentar o trabalho do Para Esqui Cross Country. Também é um paraibano, viu, Silvana, que vem falar com a gente, o nosso Robelson. Olha aí. Então, a turminha lá da Paraíba está arrebentando. E que também começou com a gente, ele passou por várias modalidades antes de se encontrar, né? Começou com a gente no handball em cadeira de rodas, foi para a piscina, depois se destacou no salto no salto em altura, no atletismo, e hoje, quem diria, né? Está aí ganhando colocações no ranking mundial de para-esqui cross-country, né? Nosso paraibano aqui de São Carlos. Então, muito obrigada, gente. Lamento não termos mais tempo para aproveitar mais vocês, mas com certeza a gente vai manter esse contato. Início de setembro vamos estar torcendo por vocês, acompanhando toda essa trajetória tão linda, viu? Muito obrigada. Nós agradecemos. A gente agradece. O tempo foi curto, mas foi bem legal. Tem vários comentários aqui no chat também, agradecendo a vocês pela exposição, pela presença. Muito, muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, rapidinho, professora, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no WhatsApp, que a gente vai respondendo, esclarecendo, não tem problema. Tá ótimo. Eu não vou poder ficar na palestra, mas desejo uma boa sorte para o próximo grupo e uma boa apresentação. Muito obrigada. E, Alan, eu tenho um taekwondista aqui em casa. É assim que fala, taekwondista? É isso. O meu filho é faixa preta de taekwondo. Deu uma paradinha agora durante a pandemia, mas está aí lutando, né? Não, muito legal, bacana. mas é uma modalidade incrível, né? Sim. Então tá bom, professora. Mas tem meu contato aí, fiquem à vontade. Depois quiser uma coisa mais específica do Para Taekwondo, a gente pode estar ajudando. Tá ótimo. Muito obrigada, queridos. Tchau. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigada. Tá ouvindo, né? Então, Sim. eu também não vou poder ficar, porque eu também vou ter treino daqui a pouco. Mas muito obrigada pelo convite, viu? Valeu, Obrigada. Silvana. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar
em outras possibilidades. Viu? Obrigada, Silvana. Um abraço. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão todos verdes. Eu só consigo me ver aqui nesse monte de confete. Eu vou tentar uma coisa. Vou tentar interromper a gravação e recomeçar. E se não der certo, eu vou tentar sair e entrar novamente, tá bom? Porque ficou tudo verde aqui. Eu não sei se a gravação está saindo boa ou não. Então, pera lá.